Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão individual do Contos Críticos, a nossa campanha de RPG aqui em Exandria, o mundo de Critical Role. E hoje a gente vai apresentar aqui o personagem da Amanda, que tá aqui ao meu lado, a Solara. Boa noite, Amanda, tudo bem com você? Se apresenta aí pra galera, Amanda. Boa noite, todo mundo. Tô muito empolgada, muito empolgada. Faz muito tempo que eu jogo RPG, agora parando pra pensar. E acho que a última vez que eu joguei foi aqui no canal, foi a Aventura das Ramadrias. E é isso, vocês já me viram aqui antes, então eu sou a Amanda, não vejo a hora de jogar nas campanhas. Isso aí. Então, hoje a gente vai apresentar, né, como vocês já viram nas sessões anteriores, com a Bali e com o Boris, né, o personagem do Irisson e do Kuma. E hoje a gente vai apresentar a personagem da Amanda aqui, que é a Solara. Então, antes da gente começar, Amanda, eu queria que você desse uma ideia geral do que você pensou pra essa personagem, quem que ela é, qual que é a função que você pensa que ela pode desempenhar nesse grupo. Fala pra gente uma ideia geral que você teve aí. Tá, a Solara surgiu da ideia de fazer um personagem que é velho, bem velho, e não necessariamente conquistou muitas coisas na vida. Ela só viveu. E agora que tem, enfim, uma questão batendo na porta dela, ela é obrigada a ir atrás dessas conquistas e de resolver esses problemas. Beleza. Ela é uma elfa, né? Sim, uma Eladrin. Uma elfa Eladrin. E ela é guerreira e maga, né? Uhum, exato. Beleza? Então, vocês estão vendo a ficha dela aqui, né? A gente vai começar no nível 3, como eu já disse nas outras sessões. Mais detalhes a gente vai aprender mesmo no jogo de fato, né? Que começa no dia 5 de abril. A gente espera vocês lá. Então, hoje aqui é uma sessão para apresentar e conhecer essa personagem e algumas coisinhas, né? Tomar algumas decisões também. Vamos ver. Vamos começar então, Amanda. A nossa primeira cena começa no continente de Tal'Dorei. Nós estamos, mais especificamente, na cidade élfica de Syngorn, que fica aqui dentro dessa floresta gigantesca conhecida como o Verdant Expanse, né? A expansão verdejante. Pelas ruas ali de Syngorn, eu vou até trazer você para o mapa aqui, para ficar mais fácil para a galera ver também. Você consegue ver aí? Uhum. Então, pelas ruas aí dessa cidade, né? Cidade élfica de Syngorn, mais especificamente na ala do lago ali, né? Na Tarn Ward, é um distrito mais comercial que fica ao redor desse lago ali, do lago Imlas. A gente vê uma Solara andando, uma Solara mais jovem, uma Solara com cerca de 130 anos mais ou menos. Descreve um pouco a aparência da Solara pra gente, Amanda. Tá, menina, eu diria ainda, que vocês veem, tem cabelos ruivos que variam em tom, uma coisa meio estranha assim. Desde um vermelho em algumas luzes, em outras parece mais um marrom, como um elemento vivo. Ela tem uma feição inocente, um pouco triste, amarga, usa roupas bem simples, roupas de um cidadão comum, de alguém que vive ali em Syngorn e não tem relevância. E é isso. Beleza. Então a gente vê essa Solara andando nessas ruas sinuosas de Syngorn aí, nessa ala, nesse distrito comercial, mas é dia e os comércios não funcionam direito de dia aqui, a não ser por algumas estalagens, uns restaurantes. Essas ruas, elas são pontilhadas aqui e ali por algumas árvores e você vai passando por elas. Você tá saindo de uma das suas aulas de magia, Solara, e você tá indo outra vez nessa aula de magia, né? Você teve que fazer suas atividades sozinha, porque aparentemente ninguém quis fazer grupo ali com você. De alguma forma eles parecem estar te evitando. E você está se dirigindo depois dessa aula, depois dessa situação, para a área ali das Reverie Walks, né, os caminhos do devaneio, que é uma espécie de floresta natural que cresce dentro da própria cidade. E é um lugar também usado para meditação, né, aquela meditação que as pessoas fazem caminhando no meio da floresta, uma espécie de comunhão com a própria natureza, o que é muito comum aqui em Syngorn, já que é uma cidade élfica, né, vamos dizer assim. Você está quase chegando ali, nessa parte, passando ali, quando essas ruas estão meio vazias, quando você vê um casal vindo à frente, um casal de elfos, né? E tem uma criança, eles estão dando a mão ali, eles estão rindo, né? Conversando, rindo alto assim no meio das ruas. Mas quando eles te percebem, abruptamente aquelas risadas e as conversas param. Não é falta de educação nem nada do tipo, mas eles vêm andando na direção oposta a você, passando por você, e sabe quando parece que não estão conversando mais, não estão rindo mais, aquelas brincadeiras pararam, e eles olham pra você, o homem, né, aquele elfo ali, ele só faz um cumprimento de cabeça pra você, continua a passar. Você quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Eu falo bom dia, continuando. Ele fala bom dia também, né? É meio quase tímido assim. Você passa por eles, passa por uma ponte ali, sobre um rio,
que passa dentro da cidade e subitamente você chega àquele bosque. Você já está acostumada, você vem aqui direto, mas ainda assim é sempre impressionante, Solara. As árvores aqui, elas são enormes. Parecem que elas emanam vida. Elas se entrelaçam, tem vários cipós ali, vinhas, galhos que se contorcem, crescendo por dezenas de metros acima, para os lados também. E em meio àqueles troncos tem uma pequena trilha que começa a entrar no meio da mata ali, serpenteando e sumindo na penumbra, né? Já que a luz não consegue adentrar completamente nesse bosque, né? Essa trilha, você consegue ver que ela é pontilhada aqui ali por algumas pedras, algumas rochas, de todos os tamanhos, pequenas, grandes. Parece que não foram colocadas ali, elas estão ali desde sempre. De certa forma, parece que esse bosque ele é mais vivo do que o comum, se é que isso é possível. E parece que quando você olha para ele, ele olha de volta para você, como se as árvores estivessem olhando para você ansiosas, esperando alguma coisa, né? O que você faz? Eu vou fazer uma reverência simples ao entrar no Inner Rebel Walks. Vou ajoelhar ao chão, encostar as mãos dos lados e depois no chão. Vou levantar, começar a andar, respirar fundo, sentir o ar da floresta e entrar nesse estado de flexão que já é tão costumeiro pra mim toda vez que eu ando nesse lugar. Você começa a andar ali por aquela trilha então. E rapidamente aquele ar fresco, o cheiro da floresta toma você, né? Tem barulhos de vida por todo lugar. Você vai seguindo essa trilha, você percebe que ela faz várias curvas, seguindo, desviando das árvores. Naturalmente, ela não foi feita de uma forma a atravessar. Nenhuma árvore foi derrubada para que essa trilha existisse. Ela tá ali. Você tá andando um pouco ali, até que você vê que essas trilhas se separam. Quase como se fosse uma espécie de labirinto, tá? Tem várias e várias trilhas, pra direita, pra norte, pra sul. Você acaba pegando uma dessas ali, né? Não, a direção meio que não importa, vocês sabem disso. O importante é estar caminhando no meio da floresta, refletindo. De repente você vê que vem passando um outro elfo por você, mas ele já tá numa espécie de estado meditativo. Você percebe isso, que ele tá andando bem devagar, meio que passa por você sem nem perceber. Você quer fazer alguma coisa? Não vou interromper. Ok, beleza. Você chega até uma parte que tem várias trilhas, né? Tem uma pra norte, uma pra sul, e você tá vindo da trilha que vem de oeste, né? Então tem uma pra leste, é uma espécie de encruzilhada. Qual trilha dessas você quer tomar? Oeste ou leste? Norte, sul ou leste no caso, né? Tem 3. Eu vou em norte. Começa a andar pra norte então. E aquela trilha, novamente, ela não é uma trilha reta, ela é sinuosa. Faz um teste de sobrevivência, por favor. Me fala sempre o resultado, tá? 3. 3. Começamos bem. Você começa a andar ali pela floresta sem se preocupar muito para onde você tá indo, sem se preocupar na sua direção. E aos poucos, você começa a sentir o vento no seu rosto, ouvir o barulho da floresta e ficar consciente de tudo o que tá acontecendo. É quase como se você pudesse ouvir aquele farfalhar das folhas falando com você. Você começa aos poucos a entrar numa espécie de estado meditativo. Rola pra mim um teste de sabedoria, por favor. Um teste puro, tá? Pode ser de intuição se você for treinada. Não sou Pode ser sabedoria pura mesmo. padre. Padre, sei. 16. Quanto? 16. Esse estado que você começa a entrar e já entrou tantas vezes, começa a induzir pensamentos, trazer memórias, quase como se o vento estivesse te guiando por isso. E você sabe que de certa forma ele está assim. Você começa a ficar ciente do toque do seu pé, da sola do seu pé no chão, e percebe que você faz parte de um ciclo, de tudo. Você faz parte da natureza que está ao redor. Você começa a perceber o ar entrando nos seus pulmões e saindo. E começa a ficar consciente das emoções que estão te assolando nesse momento. O que a Solara está sentindo depois de ter saído dessa aula dela, de ter, sei lá, passado por aquelas pessoas? Qual a emoção que você está sentindo? Um amontoado gigantesco de solidão e angústia. Você começa então a se tornar consciente dessas emoções, perceber como elas te afetam corporalmente, em que parte do corpo, e perceber que essas emoções fazem parte de você. Você começa a entrar numa espécie de transe. Faz uma salvaguarda de sabedoria, por favor. Agora é salvaguarda. Bom! Que beleza, hein? Ai, Solara, que maravilha. cara, os dados nunca mentem, é um negócio maravilhoso, cara. Os dados nunca mentem. Você começa a ser tomada completamente por esse transe, por esse estado meditativo. Tanto que às vezes parece que você vai quase perder o controle. Você acha que você vai esquecer de certa forma quem você é e se tornar simplesmente a emoção que você está sentindo naquele momento. É algo que de certa forma parece até um pouco
apavorante. Você ficaria apavorada se não fosse tão trabalhoso. Subitamente você tá envolta nesses pensamentos, sentimentos, você não sabe quanto tempo se passou, mas você vira numa outra direção como você tem virado esse tempo inteiro e percebe que a floresta ela começa a se abrir numa espécie de clareira, mas você sabe que não tem clareiras nessa floresta. Você ainda tá nesse estado de transe, Solara. Você até se sentia surpresa novamente, mas isso daria muito trabalho. Você continua por essa clareira e vê algo que você não esperava. A clareira se abre, dá pra ver o céu. Você vê um céu claro e é noite. Você vê as luas brilhando lá no céu. No centro da clareira, uma estátua se mostra ali completamente radiante. Essa estátua, ela é feita completamente de diamante. Completamente. Ela representa um elfo, ou uma elfa talvez. As feições são meio andrógenas, não dá pra determinar certo gênero, mas isso também não é importante, porque você sabe quem é. Essa estátua é uma representação de Corellon, a divindade dos elfos, pai e mãe de todos eles, né? E muitas pessoas, Solara, sabem e dizem que essa estátua existe no meio da floresta aqui, e muitos procuram por ela por séculos, em vão. Eles dizem que ela se mostra somente em momentos importantes. E você tá observando isso tudo como se fosse um filme, sabe? Como se você estivesse assistindo você mesma a fazer as ações, a tomar as ações que você tá tomando, andar, olhar pra frente, observar. É quase como se você não fosse você por um instante. Tamanho é esse estado meditativo. Você vai andando, você vai se vendo andar até essa estátua, né? E a estátua tá com a mão estendida pra você. Você começa a ter uma sensação de como se você estivesse sendo abraçada. Um abraço de pai, de mãe, um abraço de amor. E assim, de certa forma, o seu peito, que outras emoções que você sente? Você consegue dizer isso? Consegue imaginar de alguma forma? Eu acho que a maior de todas é não se sentir digno daquilo. Sentir que ela fala, por que você vem a mim e não a tantos outros de seus fiéis para estar? Você vai falando isso e vai se vendo essas palavras ecoar. Você não sabe ao certo se você falou, se você pensou, mas você sabe que você foi ouvida. Essa sensação de não se sentir digna, de estar diante de algo enorme, vai tomando você. E você sente um calor subitamente. A estátua, aquela representação, não responde, mas você sente um calor que é o mesmo calor que você sentiu, um calor pesado, que você sentiu em um dia no passado, um calor ruim. Só que agora você sente que ele, de certa forma, é acolhedor para você. Você sente que você tá segura. E nesse momento, nesse turbilhão de emoções, que é enorme, talvez uma fé, uma devoção, esse sentimento mesmo que você falou de não se sentir digna, isso parece que vai explodir em você. Você sabe que você não vai aguentar. Quando você toca a estátua, você se assiste tocando essa estátua, você subitamente percebe que você vai desmaiar, você tá apagando. Você quer fazer ou falar alguma coisa ainda nesses últimos momentos? Faço a mesma pergunta. Por que vir a mim e não aos outros seus fiéis? E toco completamente na mão. Você faz essa pergunta e você sente ela ecoar, sem resposta. Você tem a sensação de que talvez não seja a hora ainda de uma resposta. E você cai. Quando você acorda, você tá na borda da floresta. Novamente, no mesmo lugar que você entrou. Você tá se sentindo disposta, feliz. Talvez você caminhou até aqui ou foi carregada, não dá pra saber. Mas é de manhã agora. Você lembra que chegou aqui de dia, né? E já é amanhã novamente. Você tá ali naquela borda da floresta e a gente corta essa primeira cena, beleza? Sim. Não sei que você queira fazer algo a mais. Não. Nossa segunda cena, Solara, a gente tá em outra floresta, só que dessa vez uma floresta diferente. Ela é mais selvagem, as árvores são maiores. É o Verdant Expanse, né? A expansão verdejante, fora da cidade. E é uma floresta que se estende por centenas de quilômetros até. E tá sempre verde, né? Por isso que alguns chamam ela de Evergreen Forest, né? A floresta que tá sempre verdejante ali. E entre as árvores ali, sozinha, a gente vê uma Solara um pouco mais velha. Ela deve ter cerca de uns 200 anos. Ela mudou muito de lá pra cá? Em muitos sentidos, sim. Em muitos outros, não. Beleza. Acho que no fundo ela continua a mesma pessoa. Perfeito. Você saiu ali pra coletar ervas, Solara, e você tá sozinha ali no meio da floresta. Você sabe se cuidar também, né? Os elfos, eles aprendem desde o início a andar e nunca se perder nessas florestas. E subitamente você tá ali quando você ouve barulhos de galhos se quebrando, algo ao redor de você. É uma floresta, assim, é um bosque, imagina um bosque com várias árvores grandes e troncos grossos, tá? E não tem trilha, tá? É a floresta fechada mesmo. Você ouve esse barulho ao redor de você, o que você quer fazer? Eu vou me agachar, procurar alguma vegetação rasteira e ir pra perto de uma árvore pra poder tomar cover, caso... Beleza. Você vai ficar escondida ali? Tentar se esconder, é isso? Eu tô
tô bem escondida. Sabe aquele escondida com metade do corpo pra fora olhando? Perfeito. É isso. Beleza. Então rola um teste de percepção, então, pra poder observar Só tô ao redor. cautelosa. Cautelosa, perfeito. Perception? Perception, isso. Oh, 20! 20, não, olha não, aí. não. 17. Então, você ouve barulhos do que parece ser alguma coisa pesada circulando. E você percebe, passando entre meio às árvores, alguns metros, talvez uns 20 metros adiante, em meio às árvores, um urso pardo enorme. Só que isso não faz muito sentido pra você. E ele tá passando assim como se estivesse rondando. Não faz muito sentido porque você sabe que na fauna dessa floresta, pelo menos nessa parte, não tem ursos. Principalmente ursos pardos. E você vê esse urso passando de lá pra cá, meio que rondando a área onde você estava. Você quer fazer algo? Eu vou me aproximar. Beleza. Começa Com a se aproximar. muita cautela. Beleza. Você começa a se aproximar. E sabe quando uma criatura, ela parece que entra em estado de defesa? Uhum. Aquele urso, ele se eriça todo, assim, ele levanta nas patas, assim, vendo você andando meio que na direção dele com cautela, e ele corre pra dentro da floresta, meio que tentando se esconder no meio dos galhos ali. O que também é estranho. Um urso, geralmente, ele se faria maior, você sabe isso. Ele ficaria ali. Geralmente, ele é o topo da cadeia alimentar. Ele não fugiria, por exemplo, de uma criatura muito menor do que ele. Não faz muito sentido esse comportamento pra você. Você quer seguir ele? Quer ficar aí? Você quer fazer o quê? Ele tá muito longe? Ele tá já fugindo nesse momento. Ele tá indo pra longe de você. Ele continua andando, ele não parou. Não, ele levantou quando você começou a se aproximar. E quando ele viu que você continuou se aproximando, ele começou a correr pra longe de você. Tá, eu não vou mudar meu passo, não vou correr. Vou continuar me aproximando devagar. Eu vou conjurar a minha Mage Hand e vou tentar encostar nele bem de leve e fazer tipo um carinho. Beleza. E isso tudo é invisível, ele só tá sentindo. Sim, ele tá sentindo. Beleza. Ele começou. Vamos assim. Ele começou a levantar, ele começou a fugir. Dá tempo de você fazer conjurar sua mão e tentar fazer esse carinho antes. Rola um lidar com animais, né? Um animal handling aí, por favor. Uma perícia que muitas vezes a galera não usa, né? Adoro saber isso. 11. Você percebe assim que ele sente aquilo, ele fica um pouco assustado. Ele continua a correr e ele tá fugindo pro meio da floresta. Ele não para com isso não, tá? Isso não parece diminuir o pavor dessa criatura, não. Você vai fazer mais algo ou vai deixar ele fugir? Eu vou bater. Beleza. O Você vai urso seguir pardo ele. aqui. Você vai rastrear ele? Vou. Beleza. Você começa a andar atrás dele pela floresta, você ouve, é muito fácil rastrear. Você ouve o dele batendo nas coisas, quebrando galhos, e você tem uma audição boa, né, e sabe rastrear, e continua a seguir aquele urso por ali. Ele tá correndo, né, você vai correr atrás dele, você vai continuar andando ou vai correr? Não, beleza. eu vou correr. Então, rola pra mim um teste de sobrevivência, pra traquear ele ali, pra tentar seguir os rastros dele. Sobrevivência? Sobrevivência. Pode rolar com vantagem, ele tá fazendo barulho, tá? Tá. 18. Beleza. Você continua a seguir aquele urso ali, pelos barulhos, principalmente pelas rastros que ele vai deixando, né? Coisas quebradas, marcas. Você tá seguindo ele e assim, você tem certeza que quando você virar aquela árvore, você vai vê-lo. Mas quando você vira, subitamente aquele barulho para. E os rastros é como se eles, em um determinado momento, sumissem. Imagina que tem um tanto de pegada e do nada essas pegadas param, acabam. Não tem pegada mais. Vou olhar pra cima. Você olha e você vê um falcão branco voando. E esse falcão, ele vem, voa, faz uns círculos. E, cara, é uma ave gigantesca. Uma ave, quase como se fosse uma árvore imponente, sabe? Ele pousa no topo de um galho, assim, de uma dessas árvores e fica olhando pra você. Aquela árvore grande, né? Completamente albina, branca. Gira a cabeça assim e fica te observando. Tá. Ele tá parado, então, num dos galhos. Parou no galho em cima. É comum falcão branco no meio de uma floresta verde. Rola um teste de natureza. Pode rolar com vantagem, porque você mora aqui, você conhece a região, vamos ver. Beleza? Um urso ficou muito claro pra você, mas falcão, vamos ver se é normal ou se não é. Sim. É normal falcões, mas esse parece ser bem maior do que o normal. E ele é albino, né? Assim, existem falcões albinos na natureza. E ele olha pra você, balançando a cabeça, assim, né? Igual pássaros fazem geralmente, né? Curioso, assim, virando a cabeça de lado. Fica te observando do topo de uma árvore. Solara cruza os braços, olha pra cima e fala: pare de brincar, eu sei que você não é daqui. Quando você fala isso, Solara, ele bate as asas dali de cima.
Ele voa como se fosse pra te atacar. Você vai fazer algo? Não. Ele vem voando na sua direção, aquela ave gigantesca. E no meio do ar, quando ele tá quase chegando em você, você vê que ele começa a se transformar. As asas subitamente vão se tornando braços humanoides que crescem. A cabeça começa a criar cabelos, as orelhas pontudas. E na sua frente você vê um elfo pisando no chão, pousando como um elfo alto, grande, um druida. Ele te olha profundamente dentro dos seus olhos, enquanto faz uma breve reverência. Ele fala: desculpe te assustar, eu apenas queria me apresentar formalmente. Sou Silazel, é um prazer. Não me assustou. Você sabe quem eu sou? Acho difícil não saber. Sei. Ele fica um pouco... Se é que é possível dizer isso, corado, talvez. Você vê que ele desviou o olhar assim. Eu tava te observando agora há pouco. Eu queria entender o porquê algumas pessoas te evitam. Eu não achei nada de errado. Você nunca ouviu a história? Bem, eu ouvi, mas o que tem de mais? Então lhe falta juízo. Ele fala assim, né? Ninguém Diga. com sanidade suficiente ficaria perto de alguém que sofreu aquilo. Bem, às vezes eu prefiro, vamos dizer, ouvir as histórias e conhecer as pessoas antes de tecer minhas ideias sobre elas. Me falaram muitas coisas sobre você e algumas, bem, eu duvidei se isso era verdade e decidi vir perguntar pra você mesmo, saber se era adequado tudo isso que dizem e falam. O seu nome é Solara, né? Eu mesmo. A Solara coloca as mãos atrás das costas, junta as mãos, começa a andar de um lado para o outro em pequenos círculos, com muita calma, e fala: então você veio até mim ouvir a minha história da minha boca? Sim. Você é raro por aqui, meu amigo. Bem, digamos que eu sou um espécime raro. Ele tenta rir da própria piada, assim, né? A Solara ri. As pessoas são rápidas a julgar. Sim. Bem, eu não quis te atrapalhar. Eu vi que tava coletando ervas. É meio rude ficar observando as pessoas. E, bem, quando eu vi que você me percebeu, me desculpe por isso, tá? Sem problema. Ela levanta um maço, sim. Só achei ervas daninhas até agora. Ok. Você quer ajuda? Por favor. Eu não sou muito... Eu deveria saber mais de ervas, mas eu acho que você pode me ajudar quais você procura. Pode ser? Uhum. Enquanto isso... Diga. Eu explico pra ele que eu quero achar uma que tem pequenas flores roxas, lilás, e que crescem normalmente perto da base das árvores. Beleza. Ele fala: acho que eu conheço essas. Enquanto isso, enquanto a gente procura, você pode me falar mais sobre você? E aí, assim, vocês vão andando ali e eu queria fechar essa cena, a não ser que você queira fazer algo a mais antes disso, beleza? Ok, então. Cortamos a cena agora, estamos no futuro, bastante no futuro. E depois das suas muitas andanças, você está em Emon, capital da República de Tal'Dorei. Você se hospedou numa estalagem meio barata ali, perto do porto, pelo menos por hoje. Só que nesse exato momento você deixou suas coisas lá e decidiu dar uma volta por uma das atrações da cidade. Algo novo que tinha surgido ali, uma espécie de zoológico. Ele ficava na parte mais afastada ali da cidade, né, perto da praia. E chegando lá você vê uma fila gigantesca. Você pega uma fila gigantesca, uma fila enorme, parece que o lugar vai estar lotado. Você fica ali um tempo, né, até que chega a sua vez na hora de comprar esse ingresso, Solara. Ninguém meio que conversa com você, as pessoas meio que estão na vida dela ali, lidando com as coisas delas. E tem uma espécie de cabine para comprar ingresso, né? Você chega ali e você vê que lá dentro tem uma pessoa encapuzada. É o capuz puxado até os olhos assim, e ela simplesmente pega e te arrasta pra você uma espécie de panfleto escrito zoológico, uma espécie de mapinha com as atrações do local. E a criatura encapuzada não fala nada. Você quer fazer algo? Oi, bom dia. Tenta olhar pra do capuz. A criatura vai abaixando a cabeça assim. A entrada é por ali. E aponta pra entrada do zoológico. Eu falo: tá com vergonha? E continua tentando. A criatura levanta assim o olho pra tentar te ver melhor. Você vê que se trata de um humano, tá? O humano deve ter cerca de uns 40 e poucos anos assim, uma barba rala, bem aparada na verdade, né? Mas tá encapuzado. Ele se vira quando você o vê, vira as costas e sai por uma porta de dentro da cabine, fechando. Simplesmente, do nada. Ele não cobrou você, não fez nada. Eu vou deixar, não sei, eu tenho uma noção de quanto custa essa entrada? Estranhamente ninguém falou com você de preço. Eu vou deixar um gold ali em cima. Beleza. Sei que é um pouco a mais. Mas ele parecia estar tendo um difícil, tudo bem. E eu vou falar: beleza. Vou virar e vou também. Você deixa a moeda de ouro ali e você vai chegando próximo do zoológico ali. E você vê que no panfleto tem algumas atrações indicadas, né? Entre elas, né, que tá marcado principalmente
a área das feras e tem uma área das aves. E qual que você prefere ir primeiro? Aves. Você vai até a parte das aves ali, né? Rola um teste de percepção, por favor. Perception, normal. Opa, 20. Estranhamente, você vê que à medida que você vai andando, esse zoológico não tá lotado como deveria estar. Você vai entrando assim, tem uma área, sabe, aquela coisa típica de zoológico, sabe? Plaquinhas indicando a área das aves por aqui. Você vai virando e a cada esquina que você vira, parece que você anda bastante até mais e mais vazio até esse local. Até que você vê uma gaiola quando você entra na parte das aves ali. A primeira atração dessa área é uma gaiola que tá cheia de pombos. A gaiola tá trancada e a grande maioria, deve ter uns 20 pombos ali dentro. E 99% desses pombos são pretos, completamente pretos. Só tem um deles ali que é branco. E essa pomba branca, ela tá carregando nas patinhas uma rosa branca também. Só que quando você chega e vê essa cena, você vê que esses pombos pretos, eles estão atacando a pomba branca que tá presa na gaiola. E estão todos lá dentro, presos. E todos eles estão tentando atacar ela, que tá tentando fugir deles ali, né? Imagina uma jaula, tipo uma gaiola mesmo, assim, muito pequena para aqueles pombos todos dentro daquele local. E eles atacando e as pétalas de rosa sumindo e penas voando para todo lugar. Não tem ninguém aí, Solara. O local tá vazio. Você quer fazer algo? Eu quero abrir a gaiola, tentar. Você abre essa gaiola e de repente aquela pomba sai já bem machucada, voando assim. E aqueles outros pombos seguem por ela, voando pro céu, sumindo. Tá, eu vou seguir em frente. Você segue e você vê que a próxima jaula tá aberta. Dentro dela tem um corvo enorme, gigantesco. Um corvo quase de 1 metro, assim, de comprimento. E ele tá dentro da jaula com uma espécie de cuidador lá dentro também. Você vê que o cuidador tá abrindo a jaula nesse momento pro corvo sair. Só que o corvo, ele continua bicando uma espécie de carcaça que tá caída dentro daquela jaula. E o cuidador passa por você assim, ele olha dentro dos seus olhos e em silêncio ele continua a passar por você virando a esquina. Nessa hora, a Solara passa a mão na cabeça e se toca do que tá acontecendo. Que um corvo de 1 metro não tem como ser real. O corvo vira os olhos pra você e você vê que aqueles olhos brilham meio que num verde esmeralda. E ele continua a bicar, comendo ali aquela carcaça. E ele não sai da jaula que tá aberta. Ela começa a ficar nervosa, tipo, se endireitar, começa a olhar pros lados, percebe que precisa fazer com que isso acabe logo de algum jeito, então ela continua a andar. Você continua, quando você se dá conta, você tá já na área das feras. E tem uma jaula, uma cena triste. Uma jaula pequena para o que tá dentro dela. É um leão. Ele parece estar bem machucado porque as patas dianteiras dele estão envoltas numa espécie de... como se fossem bandanas, né? Enrolando, né? Tipo, não bandanas, bandagens Faixa. Enrolando. E faixas nas patas dianteiras, como se ele tivesse machucado. E ele tá encharcado de água, completamente magro. E você vê que ele tá magro e ele não tá comendo carne, que é o que ele deveria comer. Ele tá comendo uma flor, uma planta. Uma flor que parece um lótus. Ele come aquela flor e olha pra você com um olhar meio triste. Solara fala, merda. Ela ignora dessa vez completamente o leão e começa a procurar uma saída. Você vê que a saída tá logo ali na frente e ela dá diretamente pra praia. O céu tá normal? Você olha e o céu nesse momento, ele tomou uma coloração estranha. É como se ele tivesse à noite, mas você vê claro, brilhando forte nele, aquela lua. Você vê ruídos, brilhando com sua coloração avermelhada no céu que tá meio roxo. Ela brilha cheia, forte. A Solara fala pra si mesma. Chega, acaba, por favor, eu não quero mais. E anda pra sair. Você sai, você percebe que você tá pisando agora, você tá na costa, você tá na praia, exatamente na praia. Você tá andando ali, naquela areia fofa, quando você percebe que você tá descalça e pisou em alguma coisa entre a areia, alguma coisa dura. Vou olhar. Quando você vê, tem uma joia gigantesca, vermelha. Parece uma espécie de pedra, um rubi. Pode ser algo assim, né? Não sei se rubis são vermelhos. Acho que são, né? Rubis vermelhos. Não. Mas é uma joia bem polida, vermelha, grande, do tamanho de uma maçã, Solara. Você tá pisando em cima dela. Eu não vou pegar. Eu vou afastar com o pé a areia que tá em volta dela. E eu vou olhar mais de perto e ver como funciona o reflexo dela, se eu tô aparecendo reflexo ou não. Você chega mais próximo pra tentar se olhar nesse reflexo. E você vê reflexo ali dentro de fogo. Como se uma chama estivesse queimando ali dentro. Faz uma salvaguarda de sabedoria, por favor. 17. Não é o suficiente, Solara. Você sente uma vontade muito, mas muito forte de morder, de comer aquela joia, se é que isso faz sentido. Você pega ela com as 2 mãos e morde. E de repente você engasga. Você sente uma sensação horrível
de querer respirar e não conseguir, e você acorda, suando. Você realmente tá naquela taverna que você ficou, você realmente tá em Emon, mas você teve outro daqueles pesadelos. E de certa forma, você sabe exatamente pra onde você deve ir agora. Porque a última coisa que vem na sua mente, muito clara como as águas, foi aquela joia que você comeu. Aquela joia, ela estava na praia. E você se lembra da cidade de Port Damali, a joia da costa, que fica do outro lado do mundo. Nossa, literalmente. E é aqui que a gente encerra essa cena e essa mini sessão, beleza? Nossa. É isso. São cenas rápidas, tá? Só pra gente conhecer um pouco a personagem, alguns aspectos dela. O jogo, de fato, a gente vai ver na semana, no dia 5, né? Na nossa primeira sessão. Mas é isso. Algo que você queira acrescentar? Algum recado? Alguma coisa que você queira falar pra galera aí? Alguma impressão? Eu sei que foi meio viagem aqui, mas vamos lá. O que eu diria é... Isso é o começo de um problema muito grande. É isso aí. Mas é isso então, galera. Queria agradecer vocês por acompanharem. Agradecer você, Amanda, por topar entrar nessa empreitada jogando aqui em Exandria, né? Por fazer um personagem com tanta profundidade também vai ser legal jogar isso, ver isso desenvolvendo em mesa. E esperamos vocês no dia 5, né? É isso, galera. Sim. Alguma coisa, Amanda, que você queira falar pra gente fechar? Não, só que eu espero todo mundo que viu dia 5 lá. É isso então, galera. Fiquem agora então, vou deixar pra vocês verem a nosso vídeo de introdução. E dia 5 esperamos vocês. Até mais. Tchau, tchau.